organizar aqui a questão do áudio. Tá ok. Bastante problema nesses áudios. Bastante problema nesse áudio. Tá me escutando agora, Josi? Agora sim, perfeitamente. Maravilha, meu amigo. Então, fica à vontade. Pode dirigir esse momento aí. Hoje não vamos esquecer de salvar, né? Vai ser benção. Ok. Então, boa noite a todos. Graça e paz de Cristo sobre a sua vida, né? Hoje nós vamos estar batendo um papo a fim de poder trazer edificação para as nossas vidas. E eu espero que possa ser bênção para a sua vida, que o Senhor de alguma maneira possa abençoar e falar profundamente a sua vida nessa noite. Nós estamos aí entrando no final de semana, né? E eu desejo que você tenha um final de semana de muita intimidade com o Senhor. E para o nosso bate-papo de hoje, que nós vamos estar realizando aqui, eu vou estar recebendo e conversando com o pastor Carlinhos. Graça e paz a esse homem de Deus. Nós vamos estar batendo um papo sobre a igreja de Éfeso e o que a igreja de Éfeso, nos relatos que contém nela, na carta que o apóstolo João escreveu no Apocalipse para esta igreja, o que esta carta pode nos ensinar, né? Quais lições nós podemos tirar daquilo que João, inspirado pelo Espírito Santo e sob a direção de Jesus Cristo, escreveu e anunciou a essa igreja. Quais lições a gente pode trazer para a nossa vida nos dias de hoje? Nós, né, que nos dias que nós estamos vivendo, nós somos a igreja de Cristo hoje. Então, Cristo abençoa, Cristo fala, Cristo continua instruindo a sua igreja através da sua palavra. E hoje nós vamos estar, então, conversando um pouquinho a respeito disso. Lembrando, queridos, que é um bate-papo entre amigos, informal, e eu espero que possa ser edificante para a sua vida. Só deixa eu aceitar aqui de volta, chamar para essa conversa o pastor Carlinhos. Muito bem, Jô, estou de volta. Olha aí. Então, pastor Carlinhos, boa noite, seja bem-vindo, que o Senhor possa alcançar a sua vida mais uma vez com graça, com misericórdia. Fique à vontade para se apresentar e falar aí da sua expectativa a respeito desse papo que nós vamos ter aqui hoje. Amém. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite para você, Josi. Obrigado aí por esse convite desse bate-papo aí, que foi, na verdade, muito edificante. Ontem, como você disse, foi um ensaio. Daí eu estou muito feliz mais uma vez de participar aí com você, aprender com você. Você é um egrégio homem de Deus, né? Um professor, um reverendo. Então, eu estou aqui mais para aprender, né? Mas a gente vai estar conversando aí coisas bacanas a respeito desse texto que você escolheu aí, a igreja de Éfeso, né? E, bom, para quem não me conhece, aproveitando a deixa do seu canal, né? Que vai estar sendo postado lá. Não vai editar essa parte. Tô brincando, pode editar. Só aproveitando a deixa, né? Quem quiser se inscrever lá no meu canal, Kadosh Istro, e dar uma força lá, tem sorteio agora no domingo, às 4 horas da tarde, de um fone sem fio como esse aqui e de uma Bíblia como essa. E quando chegar nos 700 inscritos, eu vou sortear R$200 aí e mais alguns prêmios surpresa. Vou fazer 3 sorteios, 3 pessoas vão ser privilegiadas aí quando chegar nos 700. E nós estamos esperando também você chegar nos 500 aí para você sortear pelo menos 1 milhão para nós aí. Queira Deus que sim, se tudo der certo. Então, pastor, para a gente dar o início aqui, eu gostaria que você pudesse, assim como a gente fez ontem, né, ler o texto que nós vamos estar conversando a respeito dele. Muito bom, muito bem. Beleza, vou estar lendo aqui então, capítulo 2, Apocalipse, no capítulo 2, vai dizer assim:
Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas são as palavras daquele que tem 7 estrelas em sua mão e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, ou paciência, né, dependendo da versão. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Ele descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se, pratique as boas obras, as que você praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Não, mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz nas igrejas. Ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Esse, então, é o texto todo ali no que remete, no que refere-se à igreja de Éfeso. Isso aí. Então, nós vamos dar início. Eu gostaria que você pudesse também, nesse primeiro momento, fazer aí um plano de fundo, né, a respeito dessa igreja de Éfeso, que é uma igreja muito importante. Ela foi muito eficaz na sua atuação. E nós vamos ver quais são as qualidades, virtudes dessa igreja. Mas antes, traga para a gente, então, um pano de fundo histórico a respeito dessa igreja de Éfeso. Maravilha, José. Então, eu vou estar resumindo o resumo de ontem, tá? Sobre a igreja de Éfeso aí. E também, como você falou, as qualidades, as virtudes, né? A parte que também Jesus chama a atenção aqui da igreja, que abandonou o seu primeiro amor. Eu vou estar discorrendo sobre isso e também sobre a questão do versículo que fala aqui sobre arrependimento. Quero discorrer sobre isso, mas mais para frente, se assim o Senhor nos permitir, tá bom? Vamos lá, o contexto histórico, então, da igreja de Éfeso. Eu sempre gosto de lembrar que eu gosto muito da epístola de Paulo a Éfeso. Eu acho a igreja de Éfeso extraordinária no momento ali em que Paulo escreve aquela epístola, aquela carta. E assim, né, a igreja de Éfeso, a carta, a epístola de Paulo aos Éfesos é uma carta que fala, nem eu disse ontem, né, da nossa posição em Cristo, né, que nós somos abençoados em Cristo, Efésios 1:3, Efésios 2:6, diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, ou seja, nós somos abençoados e nós estamos posicionados no Cristo. E aí também fala da armadura, né, de Deus que a gente tanto conhece e estuda. E essa armadura nós temos em Cristo. Então, nós estamos abençoados, posicionados, equipados, equiparados em Cristo aí para sermos uma igreja relevante, uma igreja muito forte. É o que a igreja de Éfeso era, uma igreja muito forte, né? Mas que acabou perdendo com o tempo, como diz a palavra de Deus, o primeiro amor. Mas vamos lá, Éfeso então era a principal cidade da Ásia Menor, Josi. Essa cidade também era conhecida como um porto, né? E aí muitas caravanas, né, que passavam aí pelas estradas romanas do norte, do leste, sul, convergiam ali na cidade de Éfeso. Então, Éfeso, nós podemos dizer que era uma metrópole agitada, né? Então tinha bastante novidade lá. Uma coisa legal também é que Éfeso era uma cidade de pessoas livres, né? Ou não sei nem se eu posso dizer de pessoas libertinas, livres, né? Ou seja, muitas pessoas ali, ou a grande parte das pessoas, desfrutavam de uma medida considerável de autonomia. Ou seja, eram pessoas independentes, né? Então, uma coisa que eu também quero deixar aqui é Atos 20:31, para quem vai acompanhar depois no vídeo, para você conferir. Né? Sempre é bom e importante você conferir, né, aquilo que a gente está falando para ver se bate, para ver se confere. Então, por causa da importância, como você já falou, da cidade de Éfeso, da igreja em Éfeso, né, a gente vê ali Paulo passando ali pelo menos 3 anos da sua vida ali na igreja de Éfeso, né, onde ele fundou uma igreja ali muito forte, né, ganhando ali muitas pessoas. Então, Atos 20:31 vai falar isso, tá? Nas viagens missionárias de Paulo, provavelmente ele esteve ali, provavelmente não, a Bíblia diz isso, né?
E uma coisa interessante, a 1 Timóteo 1,3, né, além de Paulo fazer muitos convertidos judeus, né, que se encontra ali no capítulo 19 de Atos, né, ele ministrando o evangelho ali em Éfeso, ele constitui ali uma igreja, como você mensurou, uma igreja muito forte e muito importante, aí mais ou menos, segundo os historiadores, nos anos 60. Né? Então, Timóteo, lá no Uhum. capítulo 1, verso 3, ele foi colocado lá, né, para cuidar dessa igreja. E segundo a tradição, como eu mensurei ontem também, né, João, provavelmente, João, o apóstolo do amor, ele poderia ter passado os últimos anos da sua vida ali na igreja de Éfeso, né, que era, na verdade, Éfeso era o centro, era o terceiro grande centro do cristianismo, aí depois de Jerusalém e Antioquia. Então, esse é um pano de fundo muito básico, né, mas eu creio que já dá para a gente ter uma noção da importância de Éfeso, da importância da igreja, de como a igreja era forte. E eu vejo, né, quando Paulo escreve a carta de Éfeso, a epístola, né, eu vejo ali a vida, né, a vida da igreja, a vocação da igreja, sendo o desenvolvimento da vocação da igreja. Então, é uma epístola que eu gosto muito particularmente, José. Então, dá para a gente começar por aí, o plano de fundo. Se tiver mais alguma Uhum. coisa que você queira acrescentar. Então, mais algumas coisas que a gente tinha dito ontem, né, que para que a Uhum. gente se aprofunde um pouquinho mais nesse plano de fundo, vamos dizer assim, histórico, a respeito da igreja de Éfeso, né, que também havia ali, era o centro da adoração, né, à deusa Diana, Isso. né, tinha um grande templo que naquele tempo foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Então era algo que a adoração a essa deusa em Éfeso movimentava também o comércio, né, dos artesãos que faziam amuletos e imagens, escultura de outros deuses, tanto que lá quando Paulo está em Éfeso, né, houve um grande tumulto por conta disso, né, que o Verdade. apóstolo Paulo ele chega a Éfeso e começa a anunciar as verdades do evangelho e meio que atrapalha ali o ganha-pão dessas pessoas. Então houve uma grande também revolta em Éfeso. E uma outra coisa também que eu estava vendo, né, que quando os efésios recebem o evangelho, muitas pessoas se convertem, né, se entregam a Jesus e começam a queimar em praça pública os livros de misticismo, de magia, de outros, outras práticas que eles tinham ali, por conta que eles estavam encontrando uma verdade maior. Acho que é algo que supriram eles mais profundamente. Então, você estava falando a respeito de algumas pessoas que passaram por Éfeso, né? Um que você citou, o apóstolo João, o apóstolo Paulo, que foi, vamos dizer assim, o fundador que alicerçou essa igreja. E tem um personagem que eu particularmente sou apaixonado, que quando o apóstolo Paulo instruía Timóteo, mandando que ele fosse a Éfeso, né? As duas cartas de Paulo a Timóteo, para mim, são fascinantes e profundas, porque para que essa igreja pudesse atuar tão eficazmente, precisava ter um líder à altura, né? E Exato. eu creio que o Timóteo ele foi esse líder, foi preparado ali, vamos dizer assim, debaixo dos pés do apóstolo Paulo. E por conta disso a gente tem um relato nesse texto que você leu para a gente a respeito da igreja de Éfeso. Eu gostaria que agora você pudesse explanar um pouco melhor a respeito do trabalho que essa igreja de Éfeso realizava, né? O texto diz que era uma igreja que trabalhava muito. Eu gostaria que agora você pudesse também falar a respeito desse trabalho que a igreja de Éfeso realizava e as qualidades que essa igreja aprendeu a ter ao longo dos anos da sua atuação. Perfeito, né, Josi? Perfeito. Beleza. Bom, só quero ressaltar, né, que a gente está lendo aqui Apocalipse, né, estamos em Apocalipse, mas a gente, como foi relatado aí, Éfeso, né, foi uma igreja muito instruída, muito sábia, uma igreja muito potente, muito forte. E é uma coisa interessante que quando Paulo ele escreve, né, a epístola, a carta aos Efésios,
ele está, ele se encontra, né? Ele está preso, né? Ele está preso numa prisão em Roma, né? Quando ele escreve ali. Verdade. Mas a gente vê como é fantástico, né? Porque ele passa uma visão ampla, né, de Jesus, da igreja, de nosso lugar em Cristo, de como refletir essa vida de Deus, de Cristo em nós, nos nossos relacionamentos. Então, natureza, vida e vocação da igreja, né? É uma carta assim, cara, para estudar como igreja, a igreja, eu sempre tenho dito aqui, que igreja nós estamos nos tornando. Eu tenho usado a carta aos Efésios, né? Que igreja nós estamos se tornando? Ou será que nós somos apenas mais uma igreja na cidade? Ou nós somos uma igreja para ser inserida na cidade e entrar nos lugares de influência, né? Mas enfim, vamos lá. Qualidades então da igreja, Josi. Vamos falar sobre isso. Eu só quero ler o texto aqui. Verso 2, né? Olha só o que Jesus diz nessa visão que João teve aí na ilha de Patmos, né? E olha só o que ele ouviu aí. Ele passou, né? Olha só. Conheça as suas obras, né? O seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Cara, essas qualidades são fantásticas, né? Vale ressaltar que a palavra trabalho aqui inserida nesse texto, né? No seu trabalho árduo, né? No original, a gente pode ver que esse trabalho mencionado aqui é um trabalho até suar. É um trabalho suado. É você realmente se esforçar, trabalhar até você ficar exausto, né? Uma labuta que suga toda a tua energia e toda a sua mente, a mente que a pessoa possui. Então, a gente não vê que o trabalho ele é elogiado, né? A gente não pode, a gente sempre ouve, não adianta nada você trabalhar para Deus, nem não ter intimidade, mas não adianta nada você ter supostamente a intimidade e não dá fruto, porque quem tem intimidade dá fruto, quem tem intimidade trabalha, desenvolve a sua vocação e o seu chamado, né? Então, se eu tenho intimidade com Deus, eu estou gerando para o reino de Deus, né? Agora, se eu digo que eu tenho intimidade e não estou gerando, tem alguma coisa errada. Então, o trabalho aqui dessa igreja, que é um trabalho elogiado, né? A segunda questão, que Jesus fala, conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, e sei que você não pode tolerar homens maus. Então, olha só, trabalho, perseverança, paciência, eles eram imperturbáveis, né? Eles eram focados e eles não podiam também suportar os homens maus, né? Ou seja, tinha uma disciplina cautelosa, né? Eles não toleravam falsos ensinos, falsas doutrinas e nem o pecado dentro da igreja, como eu disse ontem, diferentemente da igreja de Corinto. Uma hora dá pra gente falar da igreja de Corinto, que era uma igreja assim, onde os dons, né, era assim, você olhava, é a igreja perfeita, né, os dons fantásticos do Espírito Santo, mas o pecado caminhando junto com a unção, o pecado caminhando junto com as ferramentas que Deus havia dado, mas enfim, eles não suportavam homens maus e colocavam à prova aqueles que diziam ser apóstolos e não eram. Então, trabalho, perseverança e sã doutrina, né, podemos dizer assim, que eram a base, né, dessa igreja, né? Então, essas qualidades constam a favor da igreja de Éfeso aqui, o próprio Jesus falando, né? Então, essa é a primeira parte que eu falo aqui. Passo a bola aí para você. Isso aí. Interessante que para que essa igreja ela pudesse ser eficaz no seu meio, ela precisou exercitar essas qualidades aí tão importantes. Ali no começo do texto que você leu para a gente, era uma igreja forte, vamos dizer assim, rica economicamente, mas também era uma igreja que sofria algumas lutas, né, de pessoas que estavam ali ao redor dela e perseguia essa igreja, levantando calúnias, né, ainda mais que naquele tempo eles viviam num contexto romano, onde eles eram dominados, né, e também havia abaixado, vamos dizer assim, um decreto do imperador na época, se eu não me engano, era o imperador Domiciano, que foi o primeiro a se auto-intitular Deus, e falou assim, não, agora aqui, nesse império,
todo mundo vai ter que me adorar porque eu sou um Deus. Claro que quando essas coisas vêm para os cristãos de Éfeso, e não somente eles, mas os cristãos em geral que viviam em outras regiões, eles não aceitariam isso, né? Dentro dessa questão, você acha que a igreja hoje, a nossa igreja, a igreja brasileira, da qual eu e você, a gente faz parte, temos a nossa parcela de atuação nela, nós estaríamos prontos para defender as nossas, vamos dizer assim, as nossas ideias, princípios, valores, verdades, nesse tempo que nós estamos agora, porque, querendo ou não, nesse contexto que a gente vive aqui, é um contexto onde constantemente na mídia, aí fora, aquilo que a gente acredita vem sendo atacado muito forte. Você acha que nós temos condição de dar uma resposta, não, vamos dizer assim, com radicalismo, mas com amor, com paciência, com perseverança? Você acha que a gente tem condição, como igreja, de dar uma resposta a fim de defender aquilo que a gente crê? Pergunta poderosa, hein, Josi? Pergunta poderosa. Então, bom, do jeito que está, não. Né? Eu não quero generalizar, mas a igreja está em uma decadência já há algum tempo. Né? A igreja precisa despertar. Né? E a igreja que eu digo, não somente a instituição, a comunidade, mas as pessoas que estão nela. Né? Eu sempre procuro dizer que não basta você ter fé. Né? Eu tenho fé em Deus, mas qual é a fé que eu preciso ter? A Bíblia diz que aquele que tem... Jesus fala, aquele que crê em mim, vírgula, como diz as escrituras, aí põe uma outra vírgula, do seu interior fluirão rios de água viva, né? Ou seja, muita vida, vida eterna, né? Fluirão do meu interior. Eu preciso crer nele, como diz as escrituras. E a fé hoje dos nossos evangélicos, cristãos, protestantes, enfim, o nome a nomenclatura que a gente quer usar, a gente vê um evangelho muito fraco. A gente vê um evangelho, José, muito misturado, muito transgênero, né? Um evangelho assim, muito, como é que eu posso dizer? Não sei nem a palavra que eu posso usar aqui, mas é muito raso, né? Por isso que não há, muitas vezes, uma diferença. E eu vou falar uma coisa para você. Nós, como cristãos, ou os cristãos do mundo hoje, o Brasil tem, acho que 40 milhões de evangélicos, não sei se é isso, está passando disso já. E a gente vê o Brasil cada vez pior. Né? A gente olha para a área política, né? A gente olha para a mídia, a gente olha para a situação das famílias e a gente vê, né, cada vez pior a situação. Né? Então, poxa, será que esses números realmente estão corretos? Mas e se há mesmo essa quantia toda de evangélicos e cada vez aumentando mais, por que não há uma diferença, uma mudança no nosso país, né? A gente tanto orava, tanto buscava, e muitas pessoas até dizem isso, que vai haver um grande avivamento no Brasil, e a gente olha a ver escândalos, a gente olha a ver as pessoas. Sabe qual que é a grande questão hoje? Né? Jesus ele fala num texto lá em Mateus, no capítulo 13, que ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba a semente. Eu preciso entender. Né? Não basta apenas eu ser um simpatizante. Eu gosto de Jesus, eu gosto da pregação, eu gosto do louvor. Muitas pessoas são simpatizantes e elas vão dizer, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou protestante. Mas são apenas simpatizantes, são raso. Não tiveram um encontro profundo com Jesus, realmente, de fato. Né? E eu vou falar uma coisa para você, é importante nós darmos frutos, Josi. O crente, o cristão tem que dar fruto. Não é um pedido, é uma obrigação. Porque se você pega João capítulo 15, né, onde Jesus vai falar ali, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, e todo ramo que está enxertado em mim, esse vai dar fruto. Ele fala assim, aquele que dá fruto, ele faz o que? Eu podo, né, para que dê mais frutos ainda. Mas aquele que estando em mim, e isso que eu quero ressaltar, que estando em quem? Em Jesus, e não dá fruto, é cortado. Você está entendendo? Jesus ele não amaldiçoou uma prostituta, ele não amaldiçoou uma pessoa com lepra, mas ele amaldiçoou uma árvore que não tinha dado frutos. Ele fala assim, nunca mais nasça fruto de ti. E outro dia essa árvore estava seca. Então nós temos a obrigação, né? Assim,
quando eu falo obrigação, eu estou dizendo que no sentido, nosso encontro com Deus, ele vai resultar em frutos, ele vai resultar em uma vida totalmente... Tem gente que tem testemunho, Josi. Você olha para a pessoa e você, né, quer estar mais perto de Deus. Você olha para a pessoa e você vê Deus. Agora tem pessoas que têm testemunho, né? Por quê? Porque professa o nome de Jesus, tem uma congregação, mas não buscam o mínimo. Eu não estou dizendo de fraqueza. Tem pessoas que são fracas, que ainda não estão conseguindo viver, vencer algumas situações na sua vida. Amém. E nós temos que ter paciência e acolher essas pessoas, mas outras pessoas não. Só casca, né? Então, grande parte hoje das pessoas, dos crentes, não conhece a palavra de Deus e não conhece o próprio Deus, né? Então, o salmista fala, para mim finalizar minha fala aqui, no Salmo 119, 105, né? Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Qualquer pessoa hoje que ao tomar uma decisão, né, se importa com a palavra de Deus, qual que a palavra me direciona, né? Vou fazer uma oração aqui, qual que é a direção que o Espírito Santo vai me dar? Então a gente, parece que hoje a questão cristã, né, virou show, virou palco, a gente quer estar no palco, a gente quer aparecer, a gente quer... e não passa disso, né? Não há uma diferença fora das quatro paredes, como a gente falava antes, né? E a cada dia está pior, porque parece que quanto mais se dá destaque, quanto mais as pessoas, grandes pessoas aí, né, sendo indo para a mídia, né, sendo levantado por Deus, enfim, não posso dizer com certeza, mas creio eu, né, parece que quanto mais se dá destaque, né, parece que mais a igreja adormece, a igreja precisa despertar. E isso é a causa de ter deixado, melhor dizendo, o primeiro amor, tá bom? E eu creio que a igreja ela tem condições, Josi. Tem condições, mas precisa despertar. Amém. Então, a gente, passando agora para uma outra parte, assim, como você já deu, quase entrou nisso daí, eu gostaria de te fazer uma pergunta também a respeito disso, para que a gente pudesse pensar. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja atuante, perseverante, eles atuavam bastante, né? Eles tinham obras naquele tempo atuando em Éfeso significativas, com certeza alcançou e abençoou muitas vidas ali, né? Porém, aquilo que Jesus mais esperava dessa igreja, que ela não parasse de produzir, ela parou de produzir, que era, vamos dizer assim, o fruto do amor a Deus, né? Se é que a gente pode chamar, eu creio que é um fruto, né? Você amar a Deus sobre todas as coisas. Entrando dentro desse aspecto, pastor, como que Cristo falou com essa igreja a respeito, olha, você deixou de me amar. Será que quando Cristo falou disso para essa igreja, eles não questionaram mais ou menos assim, que talvez muitas pessoas questionem, não, mas como assim eu deixei de te amar? Eu continuo dando meu dízimo, eu continuo indo à igreja, eu continuo orando, lendo a Bíblia. Será que eles entenderam dessa maneira ou realmente eu tenho deixado de amar a Deus? Como você acha que essa igreja recebeu, vamos dizer assim, não uma acusação, mas falando assim, olha, preste atenção nessa parte aqui, ó, você está deixando de me amar. Muito bem. Boa pergunta. Eu também quero fazer, depois que eu responder essa aqui rapidinho, eu quero fazer uma pergunta para você a respeito da questão da igreja também. Bom, vamos lá. Eu disse ontem, eu vou repetir aqui, né, que só existe uma maneira de se buscar a Deus e de estar em Deus, né? É o buscando de todo o coração. E você buscando Deus de todo o coração, isso implica um amor, uma entrega total. Jeremias 29:3 vai dizer, buscar-me-eis e me encontrareis quando buscais de todo o coração. Chamar também vai lá em Deuteronômio, né? Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é um único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Então, só há uma forma, como eu disse também, quando você lê lá a questão dos reis, né, vai falar assim, o rei fulano de tal, né, fez aquilo que o Senhor aprova, mas não fez de todo o coração. Né? Então a gente vê que esse rei que não fez de todo o coração, mais para frente ele vai se desviar, ele vai se desvincular dos caminhos do Senhor.
Então, eu creio que, primeiro, essa igreja, ela deixou o primeiro amor de lado e ela não percebeu, né? Porque o que seria esse primeiro amor? Né? Seria um relacionamento íntimo. Eu falei ontem aqui, eu ressalto mais uma vez, e você também elucidou isso ontem, não é aquilo que eu faço, é quem eu sou, né? Aquilo que eu faço, os meus frutos, é resultado daquilo que eu sou. Né? A gente falou de identidade ontem, né? Eu não vou falar novamente aqui. Então, quando eu descubro realmente quem eu sou e quem Deus qual é o meu verdadeiro chamado, né? Que eu fui chamado, o chamado, biblicamente falando, todo homem ele tem um chamado de Deus. Todo homem nasce com um chamado de Deus. Qual o chamado? Para estar na sua presença, né? Natureza adâmica, pecaminosa, decaída, na inclinação para o mal, como diz lá em Gênesis, e a gente vê o homem precisando ter um encontro. Todo homem precisa ter um encontro com Deus. Então, qual é o chamado que nós temos na nossa vida? Estar em Deus. A partir daí, meu chamado é estar em Deus. A partir daí, eu desenvolvo minha vocação. Então, José, aquilo que você faz e que você gosta de fazer, que você está fazendo e você fala, puxa, eu estou fazendo exatamente aquilo que Deus me chamou para fazer, isso é vocação, isso não é chamado, isso é vocação. Você desenvolve a tua vocação a partir do teu chamado. Você só vai poder desenvolver a sua vocação estando inserido no Senhor, tá? Por isso que quando a gente se desvincula de Deus, do relacionamento, né, aquilo que a gente faz não tem mais importância, porque se a gente estiver desligado da fonte, né, os frutos não são frutos que realmente vai nos ajudar a gente se tornar a ser aquilo que Deus espera, porque o ser humano, desenvolvendo a sua vocação a partir do seu chamado, que é estar em Deus, ele vai se tornando como que pelo Espírito, na imagem e semelhança do Senhor, tá? Ele vai se tornando aquilo que a gente tá, né, finalizando, e daí eu vou te fazer a pergunta, a gente está caminhando para a estatura de varão perfeito. Um dia a gente vai receber um corpo de glória, mas enquanto esse dia não chega, a gente está num processo. Né? A gente pode ficar, estou esperando um corpo de glória aqui, mas enquanto eu não tenho, estou aqui pecando aqui, estou nem aí para Deus, mas um dia eu vou ter um corpo de glória. Nós estamos caminhando nesse processo. E sem amor, Josi. Por que o amor é importante? Porque sem amor, né? Lembra lá de 1 Coríntios 13? Mesmo que eu fale a língua dos homens, você pode falar português, inglês, espanhol, francês, enfim, a língua dos marcianos, né? A língua dos mortos, psicografia, não sei. Você pode falar todas as línguas, a língua dos homens e a língua dos anjos. Sem amor, não adianta de nada, porque é em amor que eu me torno aquilo que Deus espera que eu me torne. Tá? Então, os dons, eles são apenas um presente, como eu disse ontem, necessário para quê? A edificação da igreja. Então, todos aqueles que estão em Deus, eles têm que desenvolver os seus dons dentro da igreja, né, para edificar a igreja. Quem não está fazendo isso, primeiro que está negligenciando, isso é pecado. Tá? Eu não posso pegar o dom e enterrar, eu não posso pegar o dom e deixar de lado, porque Deus deu para um propósito. Lá em Éfeso fala isso. É um propósito. Qual o propósito? A edificação do corpo de Cristo. Tá? Então, eles não sabiam que tinham deixado o primeiro amor, né? Porque é igual o casamento, né? Você, com perdão da expressão, aquele casamento que já decaiu, aquele casamento que já acabou o amor, a pessoa continua levando com a barriga. Então, eu penso que eles, apesar da Bíblia dizer que eles trabalhavam de forma árdua, né? Eles apenas substituíram o relacionamento pelo trabalho. Deixaram o relacionamento para se envolver com as coisas do Senhor. Porque quando você olha para alguém cantando, quando você olha para alguém na rua, distribuindo panfletos, você fala, meu Deus, essa pessoa ela é de Deus, né? Essa pessoa é apaixonada por Jesus, porque ela está fazendo para Jesus. Isso não pode definir alguém como alguém apaixonado por Jesus, como alguém que realmente ama a Cristo, né? Porque talvez era isso que eles faziam. Eles continuavam na liturgia, evangelizando, fazendo coisas. Eu penso que aquilo que eles faziam antigamente, Josi, né, a igreja de hoje não faz nem um terço. Né? Mas, enfim, a gente pode deixar o primeiro amor e eles não notaram isso. Né? Então, isso é uma reflexão para nós. Será que muitas vezes nós não estamos envolvidos com tantas coisas
ativismo. A gente vem de um tempo, você sabe bem, né, que a gente tinha muito ativismo, né? A gente tinha um ativismo, a gente conseguia conciliar o ativismo com as nossas orações, com o nosso desejo de crescer, de aprender, mas a tendência, muitas vezes, da pessoa, com o passar do tempo, ela permanecer no ativismo e deixar a presença. Você fica com o presente. Deus te deu um dom de pregar, Deus te deu um dom de louvar, Deus te deu um dom de falar bonito, né? Então a gente fica com o presente, que é o dom de Deus, e deixa a presença. Então nunca deixa a presença. E assim, uma pergunta que eu quero falar, que eu quero te fazer, José, a gente destacou aqui a questão da igreja, né, o trabalho árduo da igreja. Né? Como que você avaliaria hoje o trabalho que é realizado pelas comunidades, pelas igrejas, né, pelo movimento cristão hoje, tanto no seu sentido de comunidade, como no sentido pessoal hoje cristão, né? Ou seja, a comunidade e os crentes, né? Uhum. Bom, falando um pouquinho a respeito desse assunto, às vezes é até meio complicado você pegar e falar a respeito disso, porque infelizmente você acaba, vamos dizer assim, sendo mal interpretado, e eu espero que as pessoas não interpretem a gente mal. Mas, inegavelmente, nós somos uma igreja hoje que a gente trabalha pouco, porque é Deus, mas quer dar pouco para Ele, né? Como você tinha dito, a gente hoje é um número grande de evangélicos no Brasil, a gente tem megas igrejas, algumas dessas igrejas elas têm obras boas que ajudam pessoas que realmente precisam, mas em sua maioria são igrejas ineficazes na sua atuação, elas não fazem nenhuma diferença no meio onde elas estão. E é culpa de quem? De Deus que não dá unção, de Deus que não dá os recursos? Não. É culpa de nós mesmos, cristãos, que infelizmente nós, ao longo de muitos anos, eu creio que ainda acontece hoje no nosso país, os cristãos, e muitos desses cristãos, eles foram formados sobre uma mensagem dizendo que Deus só tem que nos dar, e a gente não precisa dar nada a Ele. Quando você desvirtua a palavra de Deus, eu creio que a igreja ela começa a se enfraquecer na sua atuação. Então, como você falou, a igreja que nós estamos hoje e a gente está vendo ela atuar, ela não produz mudança nenhuma no seu meio, né? E tem até uma coisa que eu já ouvi, eu não me recordo o nome do pastor que falou, mas ele disse bem assim, que quanto mais o evangelho cresce no Brasil no sentido de números de evangélicos, mais doente a igreja fica. A gente deveria ver ao contrário. Quanto mais a igreja cresce, mais ela atua, mais ela muda o contexto e mais o reino de Deus se expande. Não é isso que a gente vê hoje, né? Então, quanto mais a igreja cresce, mais ela adoece, porque aqueles que a compõem, eu acredito que trabalham pouco hoje, exatamente porque nós fomos ensinados a somente, vamos dizer assim agora, né, mais claro, a sentar no banco da igreja com a esperança que Deus nos dê algo, sem que a gente precise sacrificar nada por Ele, né? Então, eu penso assim, né? Às vezes você fala dessas verdades, você já é meio radical, né? Mas, viu? É um evangelho que não está na moda. Infelizmente. Mas é o evangelho da cruz, né? A cruz não é ortopédica, né? Não dá para passar um melzinho, né? Um leite condensado. Exige renúncia, o evangelho não é transgênero. A gente vê um evangelho hoje transgênero, a gente vê um evangelho... o evangelho virou uma mensagem motivacional, Jô. Você vai vencer. Não estou dizendo que isso não seja verdade, né? Mas a grande questão é como. Você vai vencer independentemente de como está a sua vida. Eu preciso ter um encontro com Deus, eu preciso viver a palavra de Deus para que realmente eu possa ter aquilo que a Bíblia chama de vitória, porque vitória nem sempre é aquilo que eu imagino ser, né? Qual vitória teve os apóstolos? Né? Um foi lá crucificado de cabeça para baixo, o outro, né, foi morto ao fio da espada, né? Glória a Deus que nós precisamos viver isso ainda, né?
até o ponto de não estamos passando um tipo de perseguição, até o ponto de precisar entregar as nossas vidas. Mas a minha pergunta é, se nós estivéssemos passando, né, será que nós estaríamos realmente preparados para enfrentar a perseguição a nível de dizer, puxa, eu dou a minha vida a Jesus, não importa se eu vou viver ou morrer, mas eu dou a minha vida. A minha vida pertence a Cristo. Então a gente dá a nossa vida, só que a gente dá, mas é aquele dar, né, sem profundidade. Eu dou a minha vida, mas as minhas escolhas são minhas. Eu dou a minha vida, mas eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser, como eu quiser. Não adianta estar disposto e não estar disponível. Então, tem muito cristão disposto a ser usado por Deus, muito cristão disposto a aprender mais, mas não está disponível, né? Estou disposto, Senhor, usa-me a mim, Senhor. E aí Deus, muitas vezes, precisa, melhor dizendo, Deus quer direcionar, quer usar essa pessoa para falar do Evangelho, fazer uma visita, pregar para alguém na rua, mas essa pessoa nunca está disponível. Então não basta estar disposto, você precisa estar disponível, ok? E assim, uma coisa interessante que essa igreja ela vai deixar o primeiro amor, e eu creio que quando você deixa de fazer as coisas, como eu disse ontem, né, a gente olha para Marta e Maria, por exemplo, ali na passagem de Lucas, e a gente, né, fica elogiando Maria, porque Maria, enquanto Marta estava ocupada com muitas coisas, ela estava aos pés do mestre. Só que a gente tem que entender que a grande questão não é você simplesmente ficar ali nos pés, eu estou nos pés do mestre, eu não preciso fazer nada, eu não tenho responsabilidade. Não é isso, eu preciso entender o tempo e o modo das coisas, eu preciso entender o momento. Então, tem um momento de eu trabalhar, tem um momento de eu desenvolver, tem um momento de eu ser ativo na obra, mas tem um momento de eu ter a minha intimidade, que eu não posso abrir mão da intimidade. Eu vou gerar fruto para Deus na intimidade. A gente citou ontem Mateus 7, 22 e 23. Muitos vão me dizer naquele dia, Senhor, nós expulsamos demônios no seu nome. Ou seja, nós tínhamos o dom da libertação, nós curamos os enfermos, dom de curar, coisa fantástica. Quem não queria esse dom, eu gostaria muito de colocar as mãos e pôr as mãos. Eu sempre brinco, cara, a primeira pessoa que eu orei um dia no hospital, aqui em Arapoti, há muitos anos atrás, eu era do Ágape ainda, né? Entrei no hospital na época quando meu filho nasceu e eu tive a oportunidade de entrar num leito onde estavam pessoas enfermas. Eu fui orar com um conhecido, né, que estava ali. Ele estava com um câncer no estômago e eu orei com ele ali. Eu era muito novo na fé, eu ainda não levei ele a fazer a oração de entrega a Jesus, mas estive ali dizendo, olha, Deus cura, Deus tem um propósito na tua vida e tal, e a gente orou junto. Cara, ele morreu na mesma noite. E esses dias também, alguém me pediu oração, ore pela minha irmã aí que está, né, uma irmã da nossa igreja, inclusive, né? Ore pela minha irmã que ela não está muito bem, está internada, e a gente entrou ali em oração e praticamente dias depois essa pessoa morreu. Então eu tenho orado e as pessoas têm morrido. Né? Você está entendendo? Mas eu gostaria de ter o dom da cura. Né? Eu gostaria de ter o dom da cura. Muitos vão dizer, mas nós fizemos muitas maravilhas. Josi, o dom de maravilhas, coisas extraordinárias. E Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então, como eu disse antes, para você receber um dom, você tem que ter um encontro com Deus. Né? Quando eles recebem os dons, o batismo, entre aspas, no Espírito Santo, lá quando a descida do Espírito Santo em Atos 2, eles estavam fazendo o quê? Buscando a Deus, se dedicando a buscar a Deus, porque eles sabiam que algo de Deus ia acontecer. Eles não sabiam exatamente o que, mas estavam numa busca incessante, uma busca constante. Né? Então, essas pessoas, o que elas perderam a intimidade, mas o dom que é um presente, eu creio que o dom, a própria Bíblia diz que é irrevogável, né? Elas continuaram desenvolvendo ali seus talentos, os seus dons, ou seja, trabalhando para a obra de Deus, digamos assim, né? Curando pessoas, que coisa maravilhosa. E Jesus vai falar assim, eu não conheço vocês. Já pensou Jesus dizer isso, eu não conheço vocês? Parece até uma incongruência, né? Porque quem é que Jesus não conhece? Jesus conhece todo mundo. Eu não conheço vocês. É no sentido de que intimidade a gente tinha, que intimidade, que relacionamento a gente tinha. Né? Então é muito perigoso quando você tem dons e talentos, mas você acaba deixando aquilo que realmente fez você ter um encontro com Deus na intimidade. Tá? E assim, finalizando, então essa igreja, apesar de ser ortodoxa,
né, na sua doutrina, perseverante e zelosa, ela deixa o seu primeiro amor. Como eu li ontem a questão da palavra ali, no original, o verbo APHIMI, não vou falar porque eu não vou conseguir soletrar, eu não consegui falar esse nome, que significa desistir e abandonar. Né? Então é no sentido do amor por Cristo e também no sentido do amor pelos seus companheiros, porque esses aspectos, Jô, são inseparáveis, tá? São inseparáveis. Amém. Partindo agora, irmão, para o pastor Carlinhos, para uma parte final, para a gente poder concluir esse bate-papo de hoje, eu já quero deixar aqui o convite. Nós vamos nos encontrar outras vezes para gravar outras lives, porque eu tenho o objetivo de poder bater um papo sobre todas essas igrejas aqui registradas no Apocalipse. Então, provavelmente, hoje a gente conversou a respeito da igreja de Éfeso e vamos dar continuidade até que a gente feche esse círculo para ver, né, o que Deus pode estar falando a nós através da gente estar conversando a respeito dessas igrejas ali da Ásia Menor. Então, para a gente concluir, eu gostaria que você pudesse deixar aí, né, uma mensagem de... eu creio que todo esse papo foi edificante, mas que você pudesse deixar uma mensagem para nós específica a respeito das lições que a gente pôde aprender aqui com a igreja de Éfeso. Legal, Josi. Bom, então vou fazer minha conclusão final aqui, tá bom? Então a gente viu os elogios da igreja, uma igreja trabalhadora, zelosa, buscando uma sã doutrina, né? Não permitindo que houvesse o pecado ali sendo instalado como prática dentro da igreja, mas a gente vê a rejeição no sentido de que ela perde o primeiro amor, e aí tem uma consequência que é anunciada no texto também, como a gente leu, que é: removerei o seu castiçal se não te arrependeres, né? Então, o que eu concluo primeiramente com essa consequência? Ou seja, essa igreja deixaria de existir como congregação. Olha, vou remover o seu castiçal. Mas, ali em Apocalipse 2,7, existe um convite e uma recompensa, né? Que Jesus vai dizer assim: o que vencer comerá de graça da árvore da vida que está no meio do jardim de Deus, né? Então, a conclusão dessa questão aqui da carta de Éfeso aqui no Apocalipse, né? O que tinha ali na igreja? A insuficiência do amor. As pessoas tinham deixado o primeiro amor, embora continuavam fazendo as obras, né? A necessidade de se amar a Deus, né? De ter novamente esse encontro, porque a Bíblia vai falar assim: lembra de onde caíste, né? E assim, não é um cair de, puxa, não é um adultério, né? Não é uma coisa assim, puxa, o cara matou alguém. É simplesmente você deixou de amar. Você está entendendo? Então a gente acha que se a gente não adulterou, se a gente não matou ninguém, né, a gente tá a ficha limpa com Deus. E Deus olha assim e fala assim: eu quero amar. Né? Nós temos essa ordem. Não é simplesmente um pedido, um sentimento, é uma ordem. Eu preciso amar a Deus. Ele é minha fonte. Insuficiência do amor, nessa conclusão que eu estou fazendo aqui, a necessidade de amar e ter novamente um encontro com Deus, e a natureza do arrependimento. Ou seja, eles precisavam se arrepender. Se arrepender de quê? Porque a gente se arrepende de pecado, né? Puxa, eu falei um palavrão, puxa, eu briguei com alguém, magoei alguém. Se arrepender de não amar a Deus. Então, se eu posso deixar uma mensagem hoje para todas as pessoas que vão assistir depois lá no seu canal, ou que vão assistir aqui mesmo pelo Instagram, é que nós precisamos manter o nosso relacionamento com Deus. Pastor, eu me esfriei. Pastor, eu me afastei um pouco. Hoje eu já não oro como eu orava. Eu já não passo tempo com Deus como eu passava. Mas eu faço isso, eu ouço isso de pessoas, né? Eu não vou muito na igreja, não tenho muito tempo para isso, mas eu faço aquilo outro, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Né? Então, muitas vezes, nós deixamos o essencial. Tudo aquilo que você vai fazer dentro do reino de Deus é uma consequência do encontro que você tem com Deus todos os dias. Né? Então, a igreja de hoje, o que a igreja de hoje precisa, José? A igreja de hoje
né? Como você disse, a igreja de hoje é uma igreja, né, que tem grandes catedrais, né? Igrejas ricas e tem igrejas extraordinárias, né? Mas a igreja de hoje ela precisa realmente voltar ao primeiro amor. A igreja de hoje precisa ser uma igreja, voltar a ser uma igreja que ama a Deus, né? Porque se a gente fosse uma igreja, né? Estou falando no sentido generalizando aqui, no sentido geral, se nós evangélicos hoje amasse de fato a Deus, né? O nosso Brasil seria completamente outro, a nossa congregação seria outra. Eu sempre falo aqui na igreja, se fechar a porta da igreja, né? Quem vai sentir falta da igreja? Sabe a dúzia de crentes que congrega com a gente? Ou será que alguém do bairro, alguém da cidade? O que nós somos? Uma igreja na cidade, uma igreja para a cidade. Então, quando nós entendemos o que é amar a Deus e qual a importância e necessidade disso, né? Nós passamos a ser relevante. Não tem como não ser, né? A consequência de quem se relaciona com Deus, tem intimidade com Deus, ela acontece naturalmente. Não precisa forçar nada, não precisa mostrar nada do que você está fazendo. O próprio Deus, ele te mostra. O próprio Deus, ele ama as pessoas através de você. Então, em nome de Jesus, que hoje seja a noite, o dia, a tarde, eu não sei em que momento você vai ver isso, mas no momento que você dobrar os seus joelhos, ou sentado mesmo, ou andando na rua, ou assistindo esse vídeo onde você estiver assistindo, dizer: Deus, eu quero novamente ter a intimidade contigo, eu quero sentir o teu amor, eu quero te amar, eu quero, em nome de Jesus, entregar completamente a minha vida e o meu coração para viver o teu propósito, né? Quando nós amamos a Deus, nós não se importamos com mais nada, a não ser viver a vontade de Deus. Então, quando você olha para a vida de alguém, essa pessoa, ela não busca viver a vontade de Deus, ela não se importa com a vontade de Deus, é porque o amor ali já não existe mais, né? Então, quando amamos a Deus, buscamos fazer a vontade de Deus. E esse é o meu convite, né? Vamos fazer a vontade de Deus como? Através da intimidade, que isso era uma consequência, Josi. Amém. Glória a Deus. Foi maravilhoso a gente poder bater esse papo. Realmente foi edificante. Eu creio que a gente pôde aprender muitas coisas, né? Embora a gente tenha serve, né, em alguns assuntos, talvez nas próximas lives a gente vai poder se aprofundar nesses outros assuntos, mas foi muito edificante e instrutivo também. Pode falar. Só finalizando a minha fala, eu já passo para você e você pode fazer o encerramento, né? Eu já quero agradecer a você aí essa noite aí, mais uma vez, por essa conversa edificante. Sempre cresço, né? A gente tem uma amizade de longa data, né? A gente já viu muitos momentos, né, de força, de vitória, de conquista, e também momentos em que a gente estava na prova, na luta um do outro. Então, eu sou muito feliz. Eu só não estou mais feliz do que os funcionários públicos que receberam, né, o dobro do salário aí nesse mês de janeiro aí. Por engano, né? Mas eu estou muito feliz. Eu quero agradecer. Mando um abraço para você e para toda a galerinha do seu canal aí. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. Eu também quero agradecer, pastor, por ter, né, dado esse tempo a nós aqui, para a gente ter realizado essa live. Obrigado por ter aceito o convite. Com certeza, você sabe, né? Vamos ter outras lives aí. A amizade continua, o trabalho continua. Sempre que a gente pode, a gente tá junto e bate o papo, e é muito edificante. Sábado, amanhã tem agenda. Conta a agenda aí. Amanhã eu vou estar ali na Vila Romana, né, ministrando na Igreja Comunidade da Paz, às 7h30 da noite, né, vai ter o culto de jovens ali, e graças a Deus vou ter essa oportunidade de voltar a ministrar ali na Igreja Comunidade da Paz. Também eu quero pegar e pedir aqui, se você tiver algum aviso, algum convite aí de alguma coisa a mais, fica à vontade para pegar e anunciar aí. Amém. Eu deixo um convite, então, do culto, nosso curso também no fim de semana, na comunhão plena ali da Vila Romana também, são praticamente ali vizinhos do Suéder, você vai estar ministrando lá. Você vai estar indo para concorrência, né? Mas amém, né? Vamos orar. Abrir uma benção, pastor Suéder, um abraço para ele, uma benção também, todos os irmãos, o Anderson, né? Então a gente tem culto ali também no sábado às 19h30, na IACP, ali Rua do Júnior, às
19 horas no domingo, o culto da família. A gente está buscando fazer um trabalho bem legal. E aí na quarta-feira a gente volta os cultos de quarta-feira no dia 16. A gente tinha retomado, aí houve um pequeno acidente com o pastor Jaldair, né? A gente decidiu por enquanto tá aí parando um pouquinho os cultos de quarta-feira, volta ao dia 16 e deixa o convitinho para amanhã, para domingo, aliás. Todo mundo lá vem assistir a live para ver quem que vai ser o grande sortudo aí que vai ganhar o prêmio aí aqui do canal do Kadosh History, de 500 inscritos aí. Deus abençoe. José, um abraço para você, um abraço para o seu filhão aí, para toda a sua família, para os teus pastores, para a igreja, para os irmãos, para a cidade de Arapoti, para os funcionários públicos que receberem em dobro, para todos. Amém. Boa noite, pastor. Deus abençoe. E também muito obrigado a você que esteve até agora aqui acompanhando a gente, né, ao vivo pelo Insta. E obrigado a você que vai estar vendo ou acabou de ver essa live aí no canal Edifique-se no YouTube. Peço que você continue ligado até os próximos vídeos. Com certeza vai ter mais novidades aí para nós e será uma bênção. Beleza, meu povo? Deus abençoe a todos. Uma ótima sexta-feira, né? Final de sexta-feira, início de final de semana. E seja repleto da graça e da misericórdia de Deus. Um forte abraço. Até a próxima live. Deus te abençoe.